Hoje você vai conhecer uma jornada que começou aos pés de uma cruz e atravessou séculos de fogo, escuridão e glória. Uma jornada marcada por lágrimas, fé e esperança. Uma história que o mundo tentou silenciar, mas que continua ecoando até hoje. A jornada da Igreja de Cristo, do Calvário à coroa. Tudo começou em uma colina poeirenta, fora dos muros de Jerusalém. 3 cruzes foram erguidas naquele dia, mas uma delas carregava algo que o universo nunca tinha visto antes. Pregos perfuravam carne inocente, e o Filho de Deus, o Verbo eterno, pendia entre o céu e a terra. Enquanto soldados zombavam e multidões gritavam, o céu se escureceu. Cada gota de sangue que caía no chão era uma semente de eternidade. Ali, no Calvário, o amor foi cravado em madeira, e o pecado do mundo foi vencido. Do alto da cruz, ele declarou: "Está consumado", e com essas palavras, o que parecia o fim se tornou o início. Naquele momento, nasceu a Igreja. Não uma instituição, não um prédio, mas um povo, homens e mulheres redimidos, carregando o Espírito de Deus em seus corações. Quando o corpo de Cristo foi colocado no túmulo, o inferno acreditou que havia vencido. Mas 3 dias depois, a pedra foi removida, e a morte foi vencida para sempre. A luz da ressurreição acendeu a chama que nenhum poder humano jamais conseguiria apagar. Os discípulos, que antes tremiam de medo, se tornaram testemunhas destemidas. O mesmo Pedro que negou o Mestre diante de uma serva agora pregava diante de multidões, e em um só dia, 3.000 almas se renderam a Cristo. A mensagem era simples, mas poderosa: Jesus está vivo. Ele é o Senhor. E o reino de Deus chegou. O Espírito Santo desceu sobre eles como fogo, e o fogo se espalhou. Mas o mundo não aceitou essa luz. O Império Romano, que dominava com espada e orgulho, via naquele pequeno grupo de crentes uma ameaça ao seu poder. César exigia ser adorado como Deus, mas os cristãos declaravam: "Só Jesus é o Senhor". Essa frase custou milhares de vidas. Os primeiros crentes foram perseguidos, presos, apedrejados e mortos de formas cruéis. Nos anfiteatros, multidões se reuniam para assistir à morte dos seguidores de Cristo. Homens, mulheres e até crianças eram jogados aos leões. Mas mesmo diante da morte, eles cantavam. Quando as feras se aproximavam, suas vozes ecoavam: "Glória a Deus nas alturas". O sangue corria como rio, mas cada mártir se tornava uma semente. A fé crescia mais forte a cada golpe. Nero, o imperador enlouquecido, incendiou Roma e culpou-os cristãos. Dizem que enquanto a cidade ardia, ele tocava harpa e ria. Ordenou crucificações, torturas e execuções em massa. Mas quanto mais tentava destruir, mais o evangelho se espalhava, porque a fé verdadeira não é feita de medo, mas de convicção. Quando Pedro foi crucificado, pediu para ser pendurado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como seu Senhor. Paulo, o antigo perseguidor, foi decapitado por causa do nome de Cristo, e enquanto a espada caía, ele já enxergava a coroa prometida. Durante séculos, a Igreja viveu nas sombras. Reunia-se em catacumbas, escondida entre os túmulos, à luz de velas, para orar e partir o pão. Ali, entre os mortos, nascia a vida. Ali, onde o império pensava que havia apenas silêncio, o Espírito Santo falava com poder. E Roma, o império invencível, começou a ruir. Mas o inimigo é astuto. Quando percebeu que não podia destruir a Igreja com perseguição, tentou corrompê-la com poder. No século IV, Constantino declarou o cristianismo a religião oficial do império. As espadas se calaram, os templos se encheram, e o nome de Jesus passou a ser usado como bandeira de conquistas humanas. O trono e o altar se misturaram, e a cruz, símbolo de sacrifício, se tornou símbolo de dominação. Foi o início de uma nova era, onde a fé pura dos mártires começou a ser substituída pela vaidade dos homens. O evangelho que libertava passou a ser controlado. As escrituras foram trancadas em línguas que o povo não entendia. O perdão, que era gratuito, virou moeda. A salvação, que vinha pela fé, virou negócio. As catedrais se ergueram, mas a voz de Deus começou a ecoar distante. O ouro cobriu os altares, mas apagou a chama da santidade. E foi nesse tempo de escuridão que Deus começou a levantar pequenas luzes. Homens e mulheres que ousaram questionar o poder da religião e retornar à pureza da palavra. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o idioma do povo.
foi perseguido, chamado de herege, e seus seguidores mortos. Mas ele reacendeu a esperança. João os pregou contra a corrupção e declarou que Cristo era o verdadeiro cabeça da igreja. Por isso, foi condenado e queimado vivo. Suas últimas palavras foram uma profecia: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não poderão queimar. E 100 anos depois, Martinho Lutero apareceu. Lutero era um monge angustiado, tentando agradar a Deus com penitências e sacrifícios. Até que, ao ler o livro de Romanos, seus olhos se abriram. O justo viverá pela fé. Aquela frase mudou tudo. Ele entendeu que a salvação não é comprada, é recebida. Não é conquistada, é concedida. E com essa revelação, ele enfrentou o império espiritual mais poderoso do mundo. Pregou suas 95 teses, denunciando abusos e chamando o povo de volta à palavra. A verdade, que estava presa, começou a correr livre outra vez. A reforma se espalhou como fogo. Bíblias foram traduzidas, igrejas despertaram, e milhões ouviram o evangelho puro pela primeira vez. O que começou no Calvário, renasceu na Reforma. A chama voltou a brilhar. Mas, mesmo depois disso, a jornada da igreja continuou marcada por desafios. Novas perseguições surgiram, novas heresias tentaram distorcer a verdade, e novos impérios se levantaram. A cada geração, a fé precisou ser defendida de novo. Missionários cruzaram oceanos, levando a mensagem até os confins da terra. Alguns foram recebidos com alegria, outros com hostilidade. Muitos nunca voltaram, mas todos deixaram pegadas de eternidade. Em tempos modernos, a batalha mudou de forma. Hoje, o inimigo não tenta apagar a fé com fogo, mas com distração. O perigo não é mais morrer por Jesus, mas viver sem ele. A perseguição agora é silenciosa, escondida nas tentações diárias, no conforto, no orgulho, na indiferença. O mundo continua tentando silenciar a igreja não com lanças, mas com ruído. Mas o Espírito continua sussurrando. Há jovens sendo despertos, igrejas sendo restauradas, famílias sendo curadas. A mesma chama que brilhou nas catacumbas e nas praças de Wittenberg ainda queima hoje. E enquanto houver um coração disposto a crer, a história continuará. Do Calvário à coroa, essa é a jornada de um povo que nunca desistiu. Um povo que entendeu que a cruz não foi o fim, mas o começo. Porque o mesmo Cristo que morreu como cordeiro, voltará como rei. E toda lágrima derramada, toda perseguição suportada, toda fé guardada será recompensada com glória eterna. Mas essa história também é sobre você, porque a igreja não é apenas o que aconteceu, é o que está acontecendo. Cada pessoa que crê, cada vida transformada, cada oração feita no silêncio de um quarto, faz parte dessa mesma jornada. Talvez você olhe ao redor e veja um mundo frio, distante, desinteressado de Deus. Mas lembre-se, a igreja sempre floresceu em meio ao deserto. A fé sempre brilhou mais forte nas trevas. Talvez sua cruz hoje seja o medo, a dúvida, a dor ou o silêncio de Deus. Talvez você sinta que está preso no Calvário, sem ver a coroa. Mas não esqueça, entre a cruz e a coroa, existe a ressurreição. Aquilo que parece fim é só o começo de algo maior. A mesma voz que disse, está consumado, é a que sussurra ao seu coração. Não temas, eu venci o mundo. E é isso que mantém viva a igreja até hoje. Não são as paredes, os templos, as tradições ou as denominações. É a presença viva de Cristo em cada crente fiel. Ele ainda levanta homens e mulheres que não se dobram diante da pressão. Ainda fala com os humildes. Ainda transforma vidas. Ainda cura corações. Ainda reina. A história da igreja é a prova de que Deus nunca perdeu o controle. Quando o inimigo pensa que venceu, Deus revela um novo capítulo. Quando o mundo tenta calar a verdade, o Espírito levanta vozes no deserto. Quando parece que a chama apagou, ele sopra de novo e reacende. E é por isso que a jornada não termina no Calvário, mas na coroa. No fim de tudo, o Rei voltará, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os mártires receberão suas recompensas, os que perseveraram ouvirão: bem-vindo, servo bom e fiel. As lágrimas se transformarão em alegria, e a fé finalmente verá o que sempre acreditou. Até lá, a missão continua. Somos parte dessa mesma história. Somos a geração que carrega a tocha, e cabe a nós mantê-la acesa. Não importa o quanto o mundo tente silenciar a verdade, ela continuará ecoando,
porque não vem dos homens, vem do próprio Deus. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários o que mais te tocou. Compartilhe sua fé, sua história, sua luta. Quero orar por você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ajude essa mensagem a alcançar mais vidas que precisam se lembrar de que a igreja ainda vive, a fé ainda resiste e o rei ainda reina. E nunca se esqueça, o mesmo Cristo que foi coroado com espinhos, está preparando uma coroa de glória para os que permanecem firmes até o fim. Do Calvário à coroa, essa é a nossa jornada, e ela ainda não acabou.